Olá, pessoal! Neste vídeo, vamos continuar a análise exploratória de dados em vigilância de saúde. Iremos aprender como calcular a média e mediana, métricas que sintetizam algum aspecto dos dados de interesse e são comumente utilizados na vigilância. Para nossa análise, usaremos dois pacotes, Tidyverse e Foreign. Então, nosso primeiro passo será carregar esses pacotes. Para isso, digite library, abre parênteses, Tidyverse, Ctrl Enter. Library, abre parênteses, Foreign, Ctrl Enter. Caso tenha algum problema em carregar os pacotes, consulte o material de estudo do módulo 4. Com os pacotes carregados, vamos baixar o arquivo de exemplo e calcular a média e mediana da idade dos agravos contidos na base de dados indinet.dbf do estado de Rosas. Está disponível no menu lateral do Moodle do módulo. Baixe para uma pasta no seu computador. Caso o conteúdo esteja no formato zip, é necessário descompactar e fique atento aonde vai salvar os arquivos. No vídeo, esse arquivo foi salvo em uma pasta chamada Dados, mas você pode salvar em qualquer pasta de seu computador, como na área de trabalho ou desktop. Se houver dúvidas, consulte no módulo 1 as boas práticas de organização do trabalho com R. Uma vez baixado o arquivo, agora iremos importar o arquivo nindinet.dbf. Digite dados, atribuição combinando Alt da esquerda e menos, read.dbf, abre parênteses, abre aspas, dados. Note que aqui salvamos o arquivo na pasta dados, mas em seu computador pode estar em outra pasta. Caso esteja em outra pasta, modifique para a pasta em que o arquivo foi salvo e prossiga com o código /nindinet.dbf, Ctrl Enter. Primeiro vamos filtrar os dois agravos que estamos estudando, A90 e B19, que correspondem à dengue e hepatite viral não especificada. Para isso, vamos usar a função filter. Digite dados, Ctrl Shift M, filter, abre parênteses, ID underline agravo, símbolo de porcentagem, in, porcentagem, C, abre parênteses, e entre aspas e separado por vírgula. A90 e B19, fecha dois parênteses. Se tiver alguma dúvida sobre a função filter, assista novamente o primeiro vídeo deste módulo ou consulte o material de estudo do módulo 4. Nosso segundo passo será acrescentar uma coluna no DataFrame Dados. Para isso, usaremos a função mutate. Essa função processa as informações de uma mesma linha para criar uma nova coluna. No exemplo a seguir, vamos criar a coluna chamada idade underline anos. Essa coluna irá conter a idade em anos, que será calculada pela diferença em dias entre a data do primeiro sintoma, contida na coluna dt underline sim underline pri, e a data de nascimento, contida na coluna dt underline nasci. Em seguida, transformaremos esta diferença para anos dividindo por 365,25. A coluna idade underline anos informa a idade da pessoa quando teve os primeiros sintomas do agravo. Para isso, digite no final do comando anterior, Ctrl Shift M para acionar o pipe. Mutate, abre parênteses, idade underline anos, igual floor, abre parênteses, s.integer, abre parênteses, dt underline sim underline pri, menos dt underline nasci, fecha parênteses, barra 365,25, fecha dois parênteses. A função mutate processa as informações por linha. Para cada linha da tabela filtrada na função filter, ela vai aplicar um conjunto de operações e vai armazenar o resultado na mesma linha na coluna criada. Para criar a coluna idade underline anos, a função mutate usa outras duas funções. A função s.integer, que converte o valor de data para o numérico, e a função floor, que arredonda o valor para baixo. Agora, vamos obter por agravo a média e mediana da idade da pessoa no momento que houve o primeiro sintoma do agravo. Então, no terceiro passo, vamos agrupar as linhas pelo agravo usando a função groupBy. Para isso, digite no final do último comando, Ctrl Shift M, Enter para pular linha,
group underline by, abre parênteses, ID underline agravo, fecha parênteses. Se tiver alguma dúvida sobre a função group by, assista novamente o primeiro vídeo deste módulo ou consulte o material de estudo do módulo 4. No último passo, vamos calcular nossas métricas de resumo, a média e mediana da variável idade underline anos que criamos com a função mutate. Para isso, vamos usar novamente a função summarize. Digite no final do último comando. Ctrl+Shift+M, Enter, summarize, abre parênteses, média underline idade igual min, abre parênteses, idade underline anos, vírgula, na.rm igual true, fecha parênteses, vírgula, mediana underline idade igual median, abre parênteses, idade underline anos, vírgula, na.rm igual true e combine Ctrl Enter para enviar a sequência de códigos para o console. Dentro das funções min e median, usamos o parâmetro na.rm igual true, que informa que qualquer valor igual a NA na coluna informada, no caso idade underline anos, deve ser removido para calcular a métrica de resumo, média ou mediana. No console, o output é uma tabela de 3 colunas, 2 linhas, 1 linha por agravo. A primeira coluna contém o código dos agravos. A segunda coluna, a média da idade do primeiro sintoma. E a terceira coluna, a mediana da idade do primeiro sintoma. Note que a função summarize processa as informações de uma mesma coluna e não de uma mesma linha. Como as ocorrências do data frame foram agrupadas pelo tipo de agravo, usando a função group by, a função summarize divide a coluna segundo o agrupamento informado. Essa lógica de separar um data frame segundo uma variável categórica ou uma combinação de variáveis categóricas, e então aplicar uma ação e juntar em um novo data frame é muito útil para análise de dados. E você poderá ver outros exemplos no material de estudo. No material do módulo 4, há também outras operações muito úteis para a rotina da vigilância, como a visualização da distribuição da variável de interesse, cálculo de outras métricas resumo, como, por exemplo, os valores mínimos e máximos, ou os quantis da distribuição de valores. Chegamos ao final de mais um módulo, e agora você já é capaz de calcular a frequência absoluta de um agravo e a média e mediana de uma variável contínua. No material de estudo do módulo 4, você aprenderá outras análises exploratórias de seus dados. Aproveite e consulte o material do módulo para mais exemplos. Bons estudos e até o próximo vídeo.